o meu socorro és. Canto aleluia a ti, meu Salvador. Em ti confio, tu és meu protetor. Canto aleluia a ti, meu Salvador, o meu refúgio, o meu socorro és. Canto aleluia a ti, meu Salvador. Aleluia. Aleluia. Você pode erguer as suas mãos aos céus. Erga as suas mãos em sinal de rendição, em sinal de que a tua confiança está no Senhor. Pai, a nossa confiança está em Ti. O nosso coração deseja cada dia mais, Senhor, estarmos envolvidos, ó Deus, com a Tua vontade, com o Teu querer. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio que temos de poder acordar e ter um lugar onde podemos nos reunir como corpo, como igreja, para poder receber as instruções que vêm de Ti. Porque a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E eu tenho certeza que esta é uma manhã onde o Senhor vai nos iluminar pelo poder da Tua palavra, pela unção do Teu Espírito, que opera todas as coisas, Senhor. Eu me coloco na total e plena dependência de Você, Espírito Santo, porque reconheço que sem Ti nada podemos fazer. Por isso, ó Pai, eu creio em corações rendidos, em corações abertos, para acolher com mansidão a palavra que será em nós implantada, enxertada, Pai, a qual é poderosa para salvar, para libertar, para curar, para santificar, para, Pai, restaurar a nossa alma. Em nome de Jesus, nós tomamos autoridade nesse ambiente, Senhor, e declaramos corações conectados, mentes cativas à Tua verdade, em nome de Jesus. Você que crê diz amém, diga glória a Deus. Deus é mais do que bom, só vai melhorar, e bora para cima. Pô, o foguete da fé não tem ré, amém? Glória a Deus, pode se assentar. Equipe de música, vocês são um sucesso. Bom dia, amados. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Eu aqui vendo, né, acompanhando lá os vídeos, como é que está o acampamento, e tem uma equipe, amado, que estava lá, está aqui. Eu falei, meu Deus, esse povo está quase onipresente, né? Vem para louvar, vem para servir. Glória a Deus, amado, porque isso é o que nós temos aprendido aqui na Igreja Verbo da Vida Lapa. Aquele que serve, serve. E aquele que não serve, passa a servir. Agora eu peguei com o meu pastor aqui, ó. Amém? Passe a servir. Glória a Deus. Você está animado para receber da palavra? Eu gostaria que colocasse o tema aqui dos domingos. Mantenha ele aqui, por gentileza. Vai valer a pena, amém, irmão? Vai valer a pena. Tudo aquilo que nós fazemos diante do Senhor vale a pena, que fazemos segundo a sua palavra. Você trouxe a Bíblia? Glória a Deus pela tua vida que você trouxe a Bíblia. Abra comigo em Salmo de número 73. Salmo de número 73. Às vezes, amados, nós estamos tão... sabemos que o nosso servir, né, temos o entendimento, mas existem coisas que podem acontecer no caminhar com o Senhor, que pode nos fazer desviar desse entendimento. E nós vamos
aprender com o nosso irmão Asaf. Amém? Olha aí, ó, você que ainda não está projetando filho, um excelente nome, Asaf. Né? Fazia parte do Ministério de Música daquela época de Israel, e ele conta aqui um testemunho, e tudo que foi escrito, amado, está na Bíblia, o que aconteceu lá na Antiga Aliança, e está registrado no Antigo Testamento, é para o nosso ensino, como disse o apóstolo Paulo em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 10, ali no versículo de número 13, o 9 e o 10, ele fala que tudo isso foi escrito para o nosso ensinamento, para nós olharmos e seguir ali segundo a palavra do Senhor. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu vou também. Aleluia. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Amém, amados? Você crê nessa verdade? Que Deus, Ele é bom para aqueles, tem uma condição, para aqueles que são limpos de coração. Nós vemos o próprio Jesus no Sermão da Montanha, como ficou conhecido, lá em Mateus capítulo 5, no versículo de número 8, ele fala ali, bem-aventurado os limpos de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. E o salmista também, ele vai dizer no Salmo 66, no versículo 18, que se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, você vê aí que quando eu mantenho o coração puro, eu não vou deixar de ver Deus agindo na minha vida. A minha visão não vai ficar turva a respeito daquilo que Deus está manifestando, independente da circunstância, independente do relatório natural. Eu vou continuar firmado, crendo que Deus é aquele que me guarda, Deus é aquele que me protege em meio ao vale, em meio às montanhas, como nós louvamos aqui. Deus não é só Deus do monte, Deus, Ele também é Deus do vale. Amém? Não importa a situação, a mão de Deus, ela não está limitada, como diz Isaías 59, eis que a mão do Senhor, o versículo 1, eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar. Eu quero te dar uma boa notícia, a mão de Deus, o poder de Deus, continua estendido nessa manhã e vai te alcançar. No Salmo 119, no versículo de número 10, ali o 11, ali o salmista ele começa com uma pergunta: como que o jovem ele vai purificar o seu caminho? E ele responde: observando conforme a tua palavra. Aí ele fala, teve até foi título até de uma música, né? A tua palavra eu escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então eu entendo, amado, que quando eu mantenho a palavra guardada no meu coração, eu vou permanecer firme e constante. Eu não vou cair naquela condição de que o que eu estou fazendo para o Senhor está sendo inútil. Não vale a pena. Mas só que às vezes, nós, por distração, podemos sim desviar os nossos pés, a nossa mente, o nosso coração desse entendimento. E nós vamos aprender aqui. Amém? Porque o próprio Asaf, ele diz aqui no versículo 2, você está comigo? Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Quanto a mim, na versão NVI, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram.
por pouco não escorreguei. Ele está dando o testemunho do que quase aconteceu com ele. Ele quase que se desviou do Senhor. Quase ele se afastou da presença de Deus. Não é Deus que se afasta da pessoa. É a pessoa que acaba se afastando do Senhor. E por que que ele quase tropeçou, ele quase escorregou, ele quase se afastou? O versículo 3 diz assim: pois tive inveja dos arrogantes e vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções em sua arrogância, ameaçam com opressão, com a boca arrogam a si o céu, ou falam contra o céu, e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberás, Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Olha o versículo 13. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Tudo isso porque ele se distraiu e começou a olhar a vida do ímpio. E quantos, amados, hoje observam ali a sua vida, buscando a Deus, cultuando, congregando, se santificando, purificando o seu coração, oferecendo o seu corpo, como diz Romanos 12, 1, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí quando você olha, tem aquela pessoa que ela não tem temor de Deus, ela é ímpia, ela vive os prazeres da carne, ela vive nas orgias e aparentemente a vida dela é melhor que a tua que está servindo a Deus. Cuidado, amado, não mude o foco, mude a mente. Não mude o foco, mude a mente. Por isso você está aqui, para renovar a tua mente, através da palavra. Por isso que é importante, amado, nós nos expormos à palavra do Senhor. Porque o Salmo 1, o versículo 1, 2, 3, vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, dá o seu fruto na estação própria, a sua folha não seca, não murcha, e tudo quanto faz prosperará. E ele continua dizendo: não são assim os ímpios, eles não permanecerão firmes na congregação do justo. Mas você veja só que quando nós mudamos o foco, amado, começamos a olhar lá fora e tiramos os nossos olhos do Senhor, nós começamos a naufragar na fé. Porque começa a entrar essas setas, esses pensamentos malignos, nocivos, porque ali em Cantares de Salomão, no capítulo 2, o versículo de número 15, Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15, ele dá uma instrução: apanha-me as raposas, ainda as rapozinhas, porque são elas que causam mal à vinha, visto que a vossa vinha está
florescendo, está em tempo de frutificar. Eu quero te dizer, amado, está em tempo de frutificação na tua vida. Cuidado com as raposinhas, cuidado com os pensamentos que você está ignorando e você está deixando ser influenciado por aquilo que está vindo na tua mente, que é contrário à palavra de Deus. Não, mas a família daquela pessoa que não tem nem temor de Deus, nossa, eles vivem tão felizes. Olha, eu aqui busco tanto a Deus, clamo a Deus, e a vida parece que só está indo de mal a pior. Esse pensamento não procede do teu Deus. Esse pensamento não é de Deus. Olha, nada me vale a pena. Eu estou ali servindo ao Senhor. Eu estou servindo, estou buscando, estou procurando fazer o meu melhor, mas parece que nada está acontecendo. Essa é a mentira que o diabo, é a sugestão do diabo para querer te tirar do foco, do propósito, porque aquilo que Deus ele prometeu e estabeleceu na sua palavra, ele é fiel para cumprir. Deus é bom para com a igreja da Lapa, para aqueles que são limpos de coração. Jesus ele falou para os discípulos em João capítulo 15, versículo de número 3, vós já estáis limpo pela palavra. Em Efésios 5, 26 fala que para se manter a igreja pura, ali com a lavagem da palavra, a lavagem da água pura, que é a palavra do Senhor. E ele disse, ele começou a alimentar esse discurso, inútil é servir ao Senhor, inútil é estar servindo na casa do Senhor, inútil é obedecer a palavra. Eu estou me santificando, eu estou me consagrando a Deus, eu estou procurando a vontade de Deus, mas nada está resolvendo, é porque o teu foco está no lugar errado. Porque Hebreus capítulo 12, versículo 1, esse eu quero que você abra comigo, que a gente vai falando daqui, você nem abre a Bíblia, né, irmão? Então vamos lá para você ficar mais crente. Aleluia. Hebreus capítulo 12. Diz assim, versículo 1 e o 2. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Tem uma carreira de sucesso que está proposta para você em Cristo Jesus. Porque os planos de Deus para mim e para a tua vida, eles não mudaram. Eles continuam mesmo. Lá em Jeremias 29, 11, o Senhor ele fala, eu é quem sei os pensamentos, os planos, o propósito que eu tenho sobre vocês. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, para vos dar uma esperança e um futuro. Aleluia! E aqui no versículo 2, como que eu vou correr essa carreira? Olhando para os problemas. Olhando para o que o Diabo News está falando. Para o que o mundo está falando. Olhando para autor e consumador da fé. Nele começa a fé. Nele nós vamos colher o fruto da nossa fé. E o que é a fé? Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que eu não estou vendo. Então, ainda que eu não estou vendo nada se movendo, nada acontecendo, eu vou permanecer crendo. De que forma? Olhando não para o problema, olhando para a solução, que é Jesus. Olhando para a palavra, porque Jesus, ele é a palavra.
João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ou seja, ele era a palavra, e a palavra assumiu uma forma humana. Então Cristo é a palavra, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por ele. E quando nós olhamos para a palavra, nós somos iluminados. O Salmo de número 34, versículo 5. Salmo 34, versículo 5 diz que olharam para ele e foram iluminados. Não é quando você olha para o problema, para a dificuldade que está diante de você, que você é iluminado. Mas a Bíblia diz que quando nós olhamos para ele, quando nós mantemos os nossos olhos firmes na palavra, revelação chega. Luz chega ao nosso coração, mas se nós não olharmos para a palavra, não atentarmos para a palavra, não olharmos para Cristo, nós, amado, corremos o risco de nos afastar, nos esfriar, nos desviar daquilo que Deus ele tem preparado para nós. Aleluia. Por isso que nós devemos manter o nosso coração sempre firme com essas mesmas verdades. Amém? Aleluia. Voltando lá para o texto do Salmo 73. Aleluia. Versículo de número 14. Pois o dia inteiro sou afligido, e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que, olha o versículo 17, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Aquele que anda, amado, na prática do pecado, que vive contrário à vontade de Deus, ele não está num lugar firmado, ele não está num lugar firme, ele está num lugar escorregadio, porque ele está agradando a sua carne, está agradando o Deus desse século, que é Satanás. Amém? Porque aqui no versículo 18, certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Quando você lê isso aqui, parece que Deus coloca, mas não é Deus que coloca. Amém? Porque o nosso Deus é bom. Amém? Ele não tenta ninguém com o mal, porque ele não pode ser tentado pelo mal. Aonde está escrito isso, pastor? Tiago, capítulo 1, versículo 13. Amém? Ele não é tentado pelo mal. Deus não coloca. É a própria pessoa que acaba se colocando nesse lugar escorregadio. Deus não tem um lugar escorregadio. Você já tentou ficar parado? Tem aqueles brinquedos agora inflável que tem, ali coloca sabão, né, e faz um futebol. Quem consegue ficar parado ali? Não consegue, né? A pessoa cai, vai tentar chutar a bola, não consegue, cai, não se firma. Deus não tem lugares escorregadios para a igreja. O Senhor, Ele tem um lugar firme, é a rocha inabalável, Ele não te coloca lá, Ele faz como o salmista, Ele declarou no Salmo 40, Ele me tirou do charco de lodo e me colocou num lugar firme, numa rocha segura, e essa rocha tem um nome, ela se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus, aleluia! Glória a Deus, então Ele não coloca você em lugar escorregadio, onde você não tem firmeza, e qualquer coisa pode te derrubar. Ele te coloca num lugar firme, num lugar sólido, um lugar de segurança, um lugar de constante crescimento, de constante rompimento e aumento sobre a tua vida, porque como nós temos declarado aqui, Provérbios 4:18 é a nossa realidade, amada, em Cristo. O que diz lá? Um de cada vez. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia
perfeito. Filipenses capítulo 1, versículo 6, eu tenho por certo, olha a convicção que Paulo carregava dentro dele, essa mesma convicção tem que estar, amado, dentro de nós também. Temos que gerar essa convicção. Ele falou, eu tenho por certo que aquele que começou a boa obra em vossa vida, ele é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo, aleluia. Estamos sendo aperfeiçoados, amado. Cada dia que você se expõe à palavra, cada dia que você vem, coloca no teu coração, vou congregar, eu não vou me afastar da casa de Deus. Você vê que quando Asaf, ele entrou no santuário, foi que veio a revelação, foi que veio o entendimento, e ele pôde ver o fim de todas as coisas, ele pôde ver o fim dos ímpios, quando ele entrou no santuário. Amado, quando nós entramos na revelação da palavra, da vontade de Deus para a nossa vida, amado, com certeza, os seus olhos vão ser iluminados com esta verdade, e você não vai andar titubeando, por mais que a pressão está aumentando, mas como o louvor foi cantado aqui, nessa manhã, se você passar pelo vale, ele vai estar com você. O louvor vai cantando e vai vindo os versículos, irmão. Isaías 43 fala que se você passar pelo fogo, a chama não vai arder em ti. Se você passar pelas águas, elas não te submergirão. Você pode até passar, você pode até chegar a estar dentro da cova dos leões, mas se você mantém o teu coração puro, se você mantém a tua vida com integridade, com a prática da palavra, até mesmo, amado, vindo a pressão, não é pecado vir à pressão, não é pecado ser tentado, o pecado está em ceder à tentação. Constantemente o mundo ele vai fazendo sugestões, amado. É muita notícia, é muita má notícia, porque o sistema do mundo, ele jaz no maligno. Como diz lá em 1 João 5,19. O mundo jaz no maligno. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, mas nós, amado, temos sido iluminados. O Senhor, Ele resplandeceu a luz, a glória do Evangelho no nosso coração, para que o nome dEle seja exaltado. Foi Ele que resplandeceu das trevas à luz em nosso coração. Aleluia! Você não está mais em trevas, você está em luz. Eu estou vendo nesta manhã, amado, o Senhor iluminando os olhos do nosso entendimento, abrindo a nossa visão. Tire os olhos daquele que não está servindo a Deus, porque o fim daquele que não serve a Deus, amado, é morte e destruição. Ao invés de você olhar para aquele que não tem o temor de Deus, olhe para aqueles que pela fé alcançam um testemunho. Onde está esse conselho? Hebreus capítulo 6, versículo de número 10. Vocês viram, né? Capítulo 6 de Hebreus, versículo de número 10, diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até a metade, até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela incredulidade e murmuração, sejam imitadores dos que pela fé e paciência e perseverança herdam as
promessas. Aleluia. Então, amado, nós temos que nos associar e ter como modelo aqueles que andam na prática da palavra. Porque tem o remanescente, existe o remanescente. E, amado, eu não posso falar de outras casas, eu posso falar da casa que eu faço parte. Aqui Deus tem levantado homens e mulheres de Deus comprometidos com essa palavra. Você não tem que buscar referência lá fora. Você não tem que buscar referência no mundo. Você tem a referência de Cristo. E Paulo mesmo, ele declarou em 1ª carta aos Coríntios 11:1, sede imitadores de mim como eu sou de Cristo. Óbvio que se você vê pastor Zé Carlos fazendo coisas que estão fora da palavra, eu não sou exemplo para você. Me descarte como exemplo. Agora, se o meu exemplo está sendo igual ao de Cristo, então pode seguir. Aleluia! Porque nós temos que ficar atento, amado. Quem é que tem influenciado as suas ações, as suas decisões, as suas atitudes? Se o que tem te influenciado está te levando para mais perto de Deus, glória a Deus. Mas se o que tem te influenciado, observe, examine. Às vezes a gente acha que a gente só tem que se examinar no dia da ceia, né? O que o pastor vai ler lá, 1 Coríntios 11:28, né? Que fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do estipão, beba do cálice. Não, amado, é se examinar, começa a avaliar. Se o que tem te influenciado está te afastando de Deus, por mais que tenha aparência de santidade, mas não anda conforme, descarta. Vou beber água que começou a ficar sério aqui. Olha só o que Paulo ele fala, amado. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 11. Oh, glória a Deus! Aleluia! 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Versículo de número 13. Vou ler o 12 aqui para ajudar a dar um contexto. Mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, existem aqueles que são falsos apóstolos, falsos profetas, mas, então eu vou ter que, agora eu sou juiz? Não, mas Jesus ele falou que pelo fruto você conhece a árvore. Está andando com a palavra? Está andando na prática da palavra? Porque também a carta que Paulo escreve a Tito, no capítulo 1, no versículo 16, diz que eles confessam que conhecem a Deus, mas o negam com as suas obras. Parece que você não está acreditando, não. Vamos lá. Abra aí comigo, Tito. Tem Tito na Bíblia, pastor? Tem. Tem. Vou dar uma dica para você. Está entre Gênesis e Apocalipse. Aí que ajuda, hein? Tito, capítulo 1, versículo de número 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, reprovados para toda boa obra. Então não é o fato de eu confessar que eu conheço a Deus que mostra que de fato eu conheço, mas sim a minha vida, ela vai mostrar através de atitudes, palavras e ações, vai mostrar a quem de fato eu pertenço. Aleluia! Glória a Deus, e nós pertencemos ao Senhor, amado. Amém? E estamos neste mundo para sermos
influência e não sermos influenciados. E nós cremos, amado, que quando nós servimos ao Senhor, vale a pena. Vale a pena ser fiel. Porque só não vale a pena ser fiel na vida daquele que o tesouro dele não é o reino. O tesouro dele é nas coisas. Ninguém disse amém, mas é verdade. Aleluia. Vamos lá para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Versículo de número 19. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Acharam? Se esperarmos em Cristo, só nesta vida, somos o quê? Os mais ricos, milionários. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Que palavra forte, irmão. O que ele está falando aqui, amado? Se eu espero somente em Cristo, nas coisas passageiras, nas coisas naturais, bens materiais, a minha esperança está nisso. O meu tesouro, o meu coração está ligado nisso. Não que seja errado você desejar, você trabalhar e procurar ter o melhor. É correto. Mas isso não pode ocupar o lugar que é do Senhor, no meu e no teu coração. As coisas foram criadas por Deus para nos servir, não você ser escravo das coisas. Amém? Glória a Deus. Mas só que quando nós ficamos com os olhos firmados somente nas coisas, a nossa esperança está só na vida natural, nós somos os mais miseráveis, porque existe uma promessa de uma vida por vir. Paulo, ele está aqui defendendo a respeito, a doutrina da ressurreição. Depois você pode meditar em todo o capítulo 15, e você vai entender aqui, porque muitos estavam falando que não existia a ressurreição, que Cristo não havia ressuscitado. Então, muitos estavam com expectativa somente nas coisas naturais. Mas nós, amado, quando nós nos atentamos para as coisas terrenas, nós nos afastamos do verdadeiro propósito de Deus. E aí chegamos a ficar como Asaf: inútil me é servir ao Senhor. Mas quando os nossos olhos estão firmados em Cristo, está firmado no reino, Mateus 6,33 não é uma informação somente no meu e no teu coração, mas ele é um conhecimento praticado na nossa vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Jesus, ele disse também no mesmo capítulo 6 de Mateus, no versículo 19, que para nós não acumularmos tesouro na terra, onde os ladrões minam e roubam, aonde a traça e a ferrugem corrói, destrói, mas que nós devemos acumular tesouro no céu, onde o ladrão não mina, não rouba, a traça e a ferrugem não consome, não destrói, porque aonde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Você tem sondado o teu coração? Não é para me responder, não, é para refletir. Aonde está o nosso coração? Se está, amado, nos tesouros de Deus, se está em Cristo, vai valer a pena. Vai valer a pena a tua vida de santidade, porque Hebreus capítulo 12, no versículo ali 14, ele fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Amado, eu quero ver o Senhor. Eu quero esse encontro com Deus e Ele poder olhar para mim e falar: servo bom e fiel, entrai no gozo do teu Senhor. Mas aquele, amado, que deixar o coração se perder pelas coisas deste mundo, trocar o caminho da eternidade pelo prazer momentâneo da carne e do mundo, porque a carne e o mundo, ele oferece um prazer, amado. Mas nós preferimos sofrer a tentação
Porque se você ceder à tentação, ela vai te dar prazer. Se você sofre, é porque você resiste à tentação. Eu não vou me dobrar, eu não vou me curvar. Tem essa tentação, está vindo esse pensamento, está vindo, se levantou essa circunstância, mas eu não vou me dobrar, eu vou me curvar diante do meu Deus, eu vou me lançar diante do Senhor, eu vou entrar na sala do trono, aonde eu vou achar favor e misericórdia diante do meu Pai, porque Cristo abriu o caminho para nós, aonde é o trono da graça, não é o trono do juízo. É o trono da graça, aonde nós podemos nos achegar com confiança, inteireza de coração. Senhor, me ajuda a me manter firme. Pai, os meus olhos estão indo por lugares que não é do teu agrado, mas eu não vou, não quero ceder, me ajuda. E o socorro, ele vai vir, amado. Aquele que clama, Deus, ele responde. Deus, ele não trabalha com os perfeitos, mas Deus, ele trabalha com o sincero. Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz que aquele que encobre a sua transgressão, ele nunca prosperará. Mas aquele que confessa e abandona, não é confessar e ficar agarrado lá se lambuzando, não. Confessa e abandona, alcançará a misericórdia. Amém? Aleluia! O pecado não é mais a estação da minha e da tua vida, mas sim é Cristo, novidade de vida. Agora, para encerrar aqui, 1 carta aos Coríntios 15, 58. Oh, glória a Deus! Aleluia! Seria até já de chamar a equipe de música. Aleluia, glória a Deus. Acharam? 1 carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Ou seja, parafraseando, o seu trabalho no Senhor vai valer a pena. Vai valer a pena, amado. Seja firme, seja forte, seja constante, seja abundante em toda a obra do Senhor, sabendo que a obra da tua mão em Deus há uma recompensa. Não é no homem, é em Deus, porque o homem pode falhar, o homem é limitado, mas quando, amado, algo que pastor Aurélio, ele citava bastante, amado, quando eu sei para quem e por que eu estou fazendo, tudo se torna mais fácil. Muitos têm se afastado, por quê? Têm se frustrado com atitudes de homens que são falhos. Podem ser líderes, mas são falhos. Não é justificar o erro, é que é limitado. Somente não está aqui que você deve olhar somente para o pastor fulano de tal, apóstolo. Não, é olhar para Jesus. Agora, se a minha vida está caminhando em linha com a palavra, nós somos uma boa referência. Amém? Se coloque em pé. Vai valer a pena, amado. Porque Gálatas capítulo 6, versículo de número 7, ele diz, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, ou de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem semear, certamente ele colherá. O que semeia na carne, da carne, ele vai colher corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito, ele vai colher a vida eterna. E o versículo 9 diz, e se nós não desfalecermos de fazer o bem, vai chegar o tempo da colheita. E a colheita maior, amado,
é o teu nome ser citado pelo Senhor como um servo bom e fiel. Nós temos sim autoridade no nome de Jesus para expulsar demônios, para repreender, para curar enfermos no nome de Jesus, mas a maior alegria é ter o nosso nome escrito no livro da vida e que ele se mantenha lá. Aleluia. Então tire o foco das pessoas que não têm o temor de Deus, tire o foco das coisas e coloque o teu foco em Cristo. E você vai se fortalecer, e você vai avançar, e você vai continuar avançando, conquistando, porque o que Cristo ele tem para nós é uma vida triunfante. Mas não é uma vida sem desafios, não é uma vida que não vai ter as dificuldades. Jesus não iludiu ninguém. Em João 16:33 ele fala: eu tenho vos dito essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem aqui quer servir ao Senhor com coração puro? Quem aqui quer servir ao Senhor ali corretamente, conforme a palavra de Deus? Então, se prepare, porque segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz que todo aquele que quer servir ao Senhor piamente, ele vai sofrer perseguições. Os aleluia diminuiu. Mas só que eu tenho uma outra notícia que é boa. Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. Não importa, amada, a pressão que está vindo sobre a tua vida, por conta da tua fidelidade, por conta da tua obediência, tem escape de Deus nessa manhã para a tua vida, tem refrigério, tem renovo, tem fortalecimento de Deus, para você continuar avançando, para você continuar andando em obediência à palavra. Aleluia, fecha os teus olhos. Você que ora em outras línguas, vamos investir, porque nós não gastamos tempo orando em línguas, nós vamos investir tempo orando em línguas. Rede rebandoro sotorobondo rab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 a. Rede rebabababababababa. Rendo rondorobababababababa. Se eu estiver no fogo, não me queimarei diante dos gigantes. Vitória, Deus abre o caminho, eu nada temerei. Se eu passar pelo vale, não serei derrotado. Atravessando o rio, não me afogarei. Deus abre o caminho, eu nada temerei. Se eu estiver no fogo, não me queimarei diante dos gigantes. Vitória cantarei. Deus abre o caminho, eu nada temerei. Adiante, em volta, sempre ao meu lado, nem sombra, nem vales me afastam de ti, eu nada temerei. Adiante, em volta, sempre ao meu lado, nem sombra, nem vales me afastam de ti, eu nada temerei. Aleluia. A palavra do Senhor, ela diz, amado, que o justo ele não temerá a má notícia.
A má notícia que vem do mundo, amado, o mundo pode estar em crise, mas você está em Cristo, você está seguro no Senhor. Não importa a tempestade, quem está no teu barco, Ele é fiel para te guardar, para te sustentar, para te proteger, para te manter firme, para te manter constante, para te renovar, para te fortalecer. Nada temeremos, ainda que passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor, Ele está conosco. A sua vara e o seu cajado, Ele nos consola. Ele prepara uma mesa perante nós, na presença dos nossos adversários. Ele unge a nossa cabeça com óleo, e nessa manhã o seu cálice vai transbordar. Nem vale me afastam de ti, eu nada temerei. Aleluia. Quero fazer um convite para você que ainda não firmou uma aliança com o Senhor. Não firmou uma aliança com Deus. Como assim, pastor? Explica melhor isso. Você que ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Porque quando nós, amado, reconhecemos Cristo como Senhor, como Salvador da nossa vida, e cremos no nosso coração que Deus ressuscitou Ele dos mortos, cremos que Ele pagou a nossa dívida de pecado, mas que Ele ressuscitou. E quando nós fazemos isso com a nossa boca, crendo com o coração, aí de fato você sai do lugar escorregadio e você é colocado na rocha. Você é introduzido na família de Deus. Por isso que é importante você não deixar escapar essa oportunidade de fazer uma aliança, de se associar com Cristo. Tem alguém aqui nessa manhã que ainda não confessou a Cristo? Pastor, eu não confessei, mas o Senhor, Ele tem ministrado o meu coração. Eu quero confessar ao Senhor Jesus como meu Salvador e meu Senhor. Dê um sinal com a tua mão mais alto que você puder, para que venha ser envergonhado é o inferno, não é você não. Amém? Tem alguém nessa condição? Todos salvos? Mas de repente, pastor, eu já fiz uma aliança com o Senhor. Asaf, ele quase escorregou, eu escorreguei, eu me afastei, mas eu quero renovar a minha aliança hoje, porque eu sei que o meu lugar é com Deus, é com Cristo. Dê um sinal com a tua mão, você que se afastou, e que nessa manhã, pastor, eu quero renovar a minha aliança, eu quero renovar, eu quero voltar a fazer parte, eu quero voltar aos caminhos do Senhor. Dê um sinal com a tua mão aí, você que está nessa condição. Oh, glória a Deus. Então, alguns só estavam só que nem Asaf, né? Quase. Mas o Senhor nessa manhã, Ele te fortaleceu e Ele te firmou através da palavra. Não deixe de congregar, não deixe de meditar na palavra. Pratique a palavra. Tem alguém aqui que está com algum sintoma de doença, de enfermidade? Dê um sinal com a tua mão. A Beth, vem aqui, Beth. Tem mais alguém, amado, que está com algum sintoma de doença, de enfermidade? Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Aleluia. Glória a Deus. Estenda a tua mão, amado, nós vamos orar e declarar em nome de Jesus toda dor, toda enfermidade cessando. Osana, por gentileza, põe as mãos ali. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, nós cremos, Pai, que pelas feridas de Cristo, Beth, Andréia, é totalmente curada e sarada, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nenhuma doença, nenhuma enfermidade tem poder ou legalidade no corpo de Miriam. Pai, nós condenamos toda doença, toda enfermidade agora. Nós ordenamos, nós quebramos todo efeito de dor, de enfermidade. Nós anulamos, cancelamos em nome de Jesus. E ordenamos toda enfermidade fora em nome de Jesus, para nunca mais voltar.
todo diagnóstico mentiroso caindo por terra nesta manhã, na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos saúde divina, nós declaramos restauração em toda a imunidade no corpo delas, em nome de Jesus, para a glória e louvor do teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós te rendemos graças, porque cremos que o Senhor sempre nos ouve, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pastor. Aleluia.